Ok, então aqui nós só fizemos para mudar a cor. Quando eu clico, ele muda a cor. Então tá aí meu jQuery. Então, antes de nós começar a fazer os efeitos com jQuery, né, fazer nossos menu animando, nossas páginas, né, surgindo de algum lugar, caindo de algum lugar, colocar realmente efeitos bacanas em nossos sites, ok? Precisamos falar sobre os efeitos, né? Qual que são os efeitos, o que cada um faz, para que assim nós podemos manipular cada efeito corretamente, ok? Então eu vou mostrar aqui, ó, os vários efeitos que o jQuery possui, tá? Nativamente, que basta com um clique nós fazemos ele aparecer e desaparecer e assim por diante, ok? Então aqui eu fiz somente um botão, coloquei um bloco aqui de instrução, onde nós clicava ele mudava a cor, somente isso, ok? O que eu vou fazer aqui agora então? Então tem o sustenido cor.click function, ok? Aqui está a função do clique. Ele pega o bloco.css, adicionei um CSS, tá ok? Color, né? A propriedade color com sua cor preta. Vamos dizer que eu queira colocar, por exemplo, duas propriedades CSS. A cor, ok? E uma outra propriedade CSS, por exemplo, tamanho de fonte. Como que eu faria isso? Poderia ser feito de duas maneiras. Ok? Então eu poderia vir aqui, sustenido, repetir ó, o cara de cima, bloco, ponto .css, e colocaria aqui, né, então, bloco, que é onde será aplicado o quem, né, qual que é o elemento HTML que você quer pegar, a partir do construtor jQuery, ponto .css vai adicionar um CSS a esse bloco, propriedade CSS, então como é que eu escrevo fonte size, tamanho de fonte no CSS? Eu escrevo assim, ó, fonte size, ok? Isso que eu escrevo no CSS, tá? Então, para se manipular jQuery, temos que conhecer muito bem o CSS e também o HTML, ok? Então, font size, vírgula, só para explicar aqui, vamos dizer 42 pixels, beleza? Então, seria isso aqui, ó. Font size, sua propriedade, né? Então, no CSS ficaria font size 2.40 pixels. Aqui fica font size, coloca uma vírgula, 42 pixels, tá ok? Isso aqui, ó, não vai fumegar. Ó, se eu testar lá, só vai testar. Então, clicou. Opa. Até ele reconheceu aqui. Que bacana, viu só? Deve ser o último jQuery que eu acabei de baixar lá e reconheceu. Mas outra coisa, para evitar erro em outros navegadores, pessoal, isso aqui não pode acontecer, tá? Deve ser a última versão do jQuery já está reconhecendo aí, ó, o font size. Tá? Que eu acabei de baixar lá o jQuery, ok? Então, assim, nas versões antigas ou em navegadores, tá? Acho que depende do navegador, ele não vai reconhecer essa propriedade. Tá ok? Deixa eu até testar aqui no Internet Explorer para tirar a dúvida. Porque ele teria que ser escrito de uma outra maneira. Eu já vou falar para vocês sobre a outra maneira que tem que escrever e a maneira que nós vamos realmente escrever. Deixa eu aumentar aqui. Então, muda a cor, clicou. Aqui também reconheceu, beleza. Tá? Será que ele reconhece todo? Não, não vai reconhecer todos, tá ok? Que eu já tinha tentado com algumas outras. Não era o font size que eu tinha tentado. Acho que foi com o background, aí ele não reconhece. Quando for assim, ó, não vamos escrever assim. Quando for, por exemplo, font size, tá ok? Apesar que aqui ele está reconhecendo, tá bacana. Eu cliquei lá, ó, ele mudou a cor e aumentou o tamanho da fonte, tá ok? Mas a maneira correta de se escrever aqui no CSS não é assim, ó. Por quê? Aí eu escrevi aqui assim, ah, funcionou, beleza, aqui funcionou, tá ok? Depois vamos ver uma outra maneira de se escrever. Vamos deixar, eu vou até deixar assim, para vocês verem. Eu poderia escrever isso aqui que está aqui em cima, assim, ó. Vou comentar só para vocês saberem o que eu estou falando. Bloco. Então aqui eu adicionei dois CSS ao bloco, ok? Vamos adicionar dois CSS de uma outra maneira, que é quando eu quero adicionar vários CSS a um único elemento. Então eu poderia fazer do jeito de cima. Então eu já vou voltar aqui, vou tirar esse font size aqui e escrever de uma outra maneira. Poderia escrever da maneira de cima, por exemplo, CSS.css. Imagina se eu quiser adicionar um monte de CSS aqui, um monte de propriedades e valores. Ia ter que fazer para cada propriedade
uma linha dessa aqui escrito, uma propriedade, um valor. Imagine 10, né? Seria 10 linhas. 10 propriedades, 10 linhas. Não, ficaria inviável. Então, nós fazemos assim, ó, ponto CSS, abro e fecho parênteses, tá? Então, aqui, construtor de jQuery pegou o elemento, que é bloco. Deixa eu comentar o de cima, para ele não reconhecer o de cima, só vai de baixo. Ok? E dentro do parênteses, eu vou abrir e fechar a chave. Então, ok, ó. Dentro do parênteses, vou abrir e fechar a chave. Vou dar uns enter, ó. Estou no meio do chaves, dei enter, ó. Ok? Só para ficar mais visível na hora de digitar vários elementos. Pode digitar na mesma linha? Pode. Tá? Só dei enter para ficar mais visível. Então, no meio da chave, ó, do CSS, do ponto CSS, eu digito o que eu quero. Color. Tá? Como tem chave, eu não preciso de aspa. Ok? Só coloca a propriedade. 2 pontos. O seu valor é uma string aqui, né? Então é sustenido 000. Então tem que estar entre aspas. Se eu quiser um outro valor, coloco vírgula no final. Tem que ser obrigatório, é vírgula. Tá? Não pode ser ponto e vírgula. Tá? Tem que ser vírgula. E aqui eu colocaria um fonte, traço, size. 2 pontos. Tá? E eu quero, por exemplo, 42px. Aqui, ó, pessoal, que eu estava falando para vocês. Por que que não pode? Ó, tá vendo? Aqui até ficou marcado, aqui com um vermelhinho, tá vendo? A linha 14 tá marcada com vermelho, quer dizer que tem erro aqui no jQuery, né? Por que que tem erro? Ah, falta o vírgula lá atrás, lá, professor. Não, não falta nada. A última propriedade do CSS que você coloca, não pode ter vírgula aqui, ó. Tá ok? Não pode. Se tiver, tem erro. Então, propriedade, vai adicionar mais uma? Vírgula. Propriedade, vai adicionar mais uma? Vírgula, dá aqui o enter e digita. Não vai adicionar mais nada, não tem vírgula, somente isso. Ok? Se nós só vai testar, aí não fumega. Tá ok? É isso aqui que eu queria que vocês vissem. Cliquei e não fumegou. Por que que não fumegou? Porque o font size, tá? As palavras, não só o font size, tudo. Tá? Tudo que tiver um traço, que for separado por traço, por exemplo, font size, o meu text, traço, decoration, 2 pontos, vamos colocar aqui o underline, que é o sublinhado, né? Underline, ok. Então é font size, text, traço, decoration, né? Essas propriedades que tem o traço aqui ó, do CSS, que por padrão no CSS você adiciona um traço, ok? Aqui ó, não pode, porque não funciona, ok? Aqui em cima até ele funcionou, tá? O font size, ó. Aqui já não vai mais funcionar. Então, o que nós fazemos para quando for escrito assim, ó, font size? Eu tiro o traço, não existe mais traço, tá? Ó, não existe mais traço. Ah, mas assim funciona? Vamos testar lá, tá? Ó, não pegou o font size nem o text decoration, ok? Ele funciona somente a cor. Então, como é que eu faço para ele funcionar? Então, nós tiramos o traço. A próxima letra seguida, tá, depois do traço, por exemplo, o S, vira maiúsculo. Aqui no text decoration é a mesma coisa. Tira o traço, o D vira maiúsculo. Então, fonte, o S maiúsculo de size. Text, o D maiúsculo de decoration. Salva e atualiza. Vamos clicar. Aí, ó. Funcionou os dois agora. Tá vendo? Ficou sublinhado, aumentou o tamanho da fonte e o cor ficou preto. Beleza? Então, sempre que for assim, ó, tá, que a propriedade do CSS for separada por um traço, nós vamos tirar o traço e a próxima letra, seguida a próxima letra, vira maiúsculo. Tá ok? Então, aqui, ó, deixa eu comentar essas linhas de cima. Ok, vou descomentar essas duas primeiras aqui, ó, só para teste aqui, então. Então, aqui, ele estava funcionando. Mas nós não vamos escrever assim, ó, nós vamos tirar o traço do font size e deixar o S como maiúsculo. Ok? Só vai testar, o efeito será o mesmo. Tá? Mas não escreva, apesar de ele estar reconhecendo aqui o size do CSS, que entre aspas, dessa maneira, escrito dessa maneira, com o traço que nós colocamos, ele funcionou, evite escrever assim. Porque daí você se acostuma, por exemplo, a colocar o traço, daí a hora que você vir aqui, ó,
para colocar o traço aqui, ou no Animate, várias outras funções do jQuery que eu uso isso aqui, ó, tá? Para manipulação de elementos CSS, e não funciona com o traço, você vai acabar se esquecendo e deixando com o traço e não vai funcionar, ok? Então, sempre que tiver o traço, nós vamos tirar e a próxima letra fica maiúscula. Então, para mim adicionar CSS, posso fazer dessa maneira e adicionando uma propriedade a cada linha, ou posso fazer da maneira de baixo, que é adicionar várias propriedades em de uma única vez. Então, ok? Então, existem essas maneiras de se adicionar CSS, dessas duas maneiras, ok? Cada um escolhe, vê qual que vai ser a melhor, dependendo de cada projeto que vocês forem fazer. Uma é melhor que a outra. Eu quero somente uma, só vai adicionar somente uma. Usa de cima, não precisa fazer toda essa estrutura aqui. Tá ok? Se é somente uma, vai ser sempre uma, a de cima. Ah, vai adicionar mais de uma, duas, já faz a de baixo. 3, 4, já a de baixo aqui. Ok? Eu vou comentar tudo isso aqui. Então, barra asterístico, comentário de várias linhas. E aqui embaixo eu vou tirar o... Não, vou comentar tudo mesmo. Isso. Tá? Vou comentar tudo aqui. Tá? Vou deixar somente o document.read function aqui embaixo. Tá? Então, vou aqui, ó, comentar. Até não vou apagar aqui, porque daí vocês podem, vocês comentam. E depois vocês podem vir aqui, descomentar e ver o que foi feito, né, mais para frente. Para vocês ficarem estudando, mexendo sobre o código, né, apaga, deleta, ok? Então, se eu estou com o documento aqui aberto, eu vou até fazer o seguinte, só para não atrapalhar aqui nós, só para nós ver novamente. Eu vou comentar todo o jQuery. Aqui, ó, pronto. Todo o jQuery comentado. Só tem o script aberto lá em cima, o script type text JavaScript e o script aqui embaixo. Somente isso. Vou reescrever então meu script aqui embaixo. Ó. Então aqui, ó. Depois de tudo comentado, eu tenho que abrir o jQuery, né? Falar para o jQuery, então construtor jQuery, lembra? Sempre construtor jQuery. Dentro do construtor document, que é como se fosse o meu window lá, né? Ponto read, que é como se fosse o meu ponto read, que é como se fosse o meu onload. Depois do onload, o que ele faz? Executa uma função aqui, depois do read, ele executa uma função também. Ok? Então, tá aí, ó, construtor document.read, assim que o documento estiver pronto, ou seja, assim que o documento for lido, né, for todo lido, toda a tags HTML for lida, executa essa função. Abre método da função, abre chave da função. No meio da chave da função nós damos Enter, que é aqui que nós começamos a digitar, a fazer nosso jQuery. Beleza? Então, vamos ficar aqui e a próxima nós vamos começar a ver então os elementos que manipulam aí o nosso HTML. Então, que faz sumir, aparecer, qual é a diferença de um, né? O elemento fazer sumir, qual é a diferença do outro elemento sumir, tá? Esses tipos de elementos aí, esses efeitos, né, do jQuery.